Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de oficina de projetos de iniciação científica. Como vocês sabem, nós já estamos trabalhando já há algum tempo conceitos importantes referentes à elaboração de projetos, discussões científicas, estruturação, citações, como fazer referências. Hoje nós iremos abordar sobre publicações científicas, que seria uma espécie de conclusão de etapas de um ciclo nesse percurso de elaboração da ciência. Trago para nossa breve reflexão um provérbio chinês que é bastante conhecido e relevante. Ele diz o seguinte: se os teus planos forem para um ano, semeia o grão. Se forem para 10 anos, plante uma árvore. Se forem para 100, instrui o povo. Então, um projeto de longa data, de grande envergadura, não tem como não se referir a um processo de educação, de instrução, de difusão do conhecimento, de apropriação dos conhecimentos científicos, dos saberes que são produzidos. E nós vamos perceber que a temática da nossa aula se insere neste âmbito. Como vocês sabem, eu sou o professor Paulo Roberto e continuo tendo a honra de poder dialogar com vocês nesse processo de formação enquanto profissionais, seres humanos, em uma perspectiva cada vez mais ampla e qualificada. As nossas aulas elas estão distribuídas em 2 tópicos. Nessa primeira videoaula, eu irei trabalhar publicações científicas, questões iniciais. Na próxima videoaula, nós iremos dar um realce aí ao artigo científico. Na aula de hoje, eu abordo 5 pontos referentes a essas questões iniciais das publicações científicas. O que são publicações científicas? Qual o contexto? Os contextos que se envolvem, os profissionais que estão envolvidos, a origem e evolução, os profissionais, os personagens envolvidos nesse processo e onde publicar, já sinalizando para vocês despertarem para a publicação, não só a produção de ciência, mas a divulgação científica. Pois vamos lá. O que são publicações científicas? Nós iremos apresentar alguns elementos nessa perspectiva. Primeiro, elas decorrem de investigações científicas. Nós sabemos que hoje vivemos um mundo da difusão acelerada de informações. Muitas informações circulam, especialmente nos meios digitais. Se você coloca em um buscador da internet uma informação, você vai ter inúmeras informações. Tem pessoas que, por exemplo, sentem uma dor em uma determinada área do seu corpo e perguntam para um buscador da internet o que significa, o que pode ser a dor em tal lugar. E ali vem milhares de informações, muitas delas sem nenhum embasamento científico, sem nenhum respaldo, de uma forma imprudente, são publicadas ali. Então elas não são decorrentes de investigações científicas, muitas vezes são decorrentes de achismos, de hipóteses, de conspirações ou de má fé mesmo. E também temos aí o fenômeno das redes sociais. Circulam nas redes sociais numa velocidade absurda diversas informações que muitas vezes não são verdadeiras. Nós temos um exemplo para nossos dias atuais, a questão sobre vacinas. Inúmeras informações falsas sobre vacinas têm circulado e intimidado muitas pessoas nesse processo de superação da pandemia causada pela Covid-19. Então, um primeiro ponto desse conceito diz respeito que elas decorrem de investigações científicas. As publicações científicas oportunizam que os pesquisadores, os investigadores, compartilhem os seus resultados, os resultados do seu trabalho investigativo,
que nós também chamamos de achados da sua pesquisa, através de um determinado percurso, um processo de investigação que aquele sujeito realiza em uma determinada instituição, revisada por pares. Essas informações, elas são encontradas dados importantes que são importantes, que sejam divulgados, que sejam comunicados, que sejam compartilhados com outras pessoas, ou do mesmo contexto acadêmico científico, ou da sociedade em geral. Então, as publicações científicas, elas também ocorrem em diversas áreas do conhecimento, de diversas formas elas são apresentadas. E como nós vamos abordar nesta disciplina, diversas formas, como o artigo científico, o paper, nós também abordamos posters na nossa disciplina, entre outras formas de divulgação, dos meios de divulgação dessas publicações. E o contexto, em que contexto? As publicações científicas estão no contexto mais amplo das investigações científicas. Se você for perceber, no nosso curso, todos os trabalhos que já foram produzidos e que serão produzidos, por exemplo, no TCC, no trabalho de conclusão de curso, nós temos aí dezenas de investigações científicas. Elas poderão ser comunicadas num meio mais formal ou no meio não tão formal. Poderão ser publicadas em uma revista científica ou mesmo em um evento acadêmico. Então, a comunicação científica, ela traz essa perspectiva do processo, desde a elaboração das questões iniciais, da problematização, da estruturação de um projeto de pesquisa, de um pré-projeto, projeto, a investigação, a avaliação, seus achados, até o processo de comunicar. E essa comunicação, ela pode se dar aí de várias formas. Nós vamos ver que os locais onde nós temos a publicação mais respaldada, considerada de maior relevância, em alguns periódicos. Alguns periódicos apresentam um status importante na circulação de informações confiáveis no ambiente científico e social. Então, desde os primórdios das publicações científicas, que ali poderíamos reportar ao meado do século XVII, quando alguns jornais começam a publicar periodicamente achados de pesquisa. Então, periodicamente, alguns jornais começaram a publicar achados de pesquisas, e aquilo começou a se tornar uma tendência de divulgação do conhecimento, da produção do conhecimento. Então, era algo mais restrito àqueles meios de circulação no papel. Hoje, nós temos uma perspectiva muito mais acelerada, muito mais ampla, através dos diversos meios eletrônicos. E com isso, ocorreram uma diversificação e uma ampliação gigantesca das revistas que divulgam periodicamente achados das pesquisas, que publicam achados. Nessas publicações há uma revisão por pares. Quanto mais confiável a revista, maior impacto, fator de impacto de uma revista, ela vai se tornando uma referência, uma tendência no meio científico. Também nesse percurso de evolução, de desenvolvimento aí das publicações científicas, nós temos o aparecimento de editoras comerciais, e vocês talvez começando a publicar, e vão começar a publicar nos espaços acadêmicos, nos eventos, vão começar a receber convites de editoras para publicação, e vocês vão ver que tem um leque muito grande. E a sociedade acadêmica no geral, que produz o conhecimento, que analisa os achados, que valida esse percurso. Então, nós temos hoje
um momento em que há muita circulação e difusão do conhecimento, que você pode e precisa, e nós precisamos fazer crivar, né? Fazer uma busca mais intencionalizada para alcançarmos objetivos propostos. Nessa questão, existem personagens. No âmbito do sistema de comunicação científica, movimentam-se diferentes atores, né? Que são tanto pessoas como instituições, né? Nós temos os pesquisadores, instituições, financiadores, editores, bibliotecários e a sociedade. Os pesquisadores, eles tanto são autores dos trabalhos que você busca nos periódicos, como próprios leitores, por exemplo. Você pode ser já um pesquisador iniciante e você também é um leitor. Para você produzir uma pesquisa e publicar, você não vai simplesmente pensar, sentar em um gabinete, imaginar aquela realidade da escola e resolver todos os problemas postos apenas por uma reflexão ali. Você vai fazer análise dessa realidade a partir de olhares de outras pesquisas, de referenciais teóricos. Então você vai buscar leituras que possam lhe ajudar a entender o objeto de estudo, a problemática, apresentar respostas ou não para aquilo que você investiga. Então nós somos, enquanto pesquisadores, tanto autores como também leitores uns dos outros num processo de retroalimentação. Nós temos aí então as instituições. Eu quero dar um realce às universidades, institutos federais, ambientes que possibilitam ali a pesquisa, né? Cria um ambiente de pesquisa, e eu vou dar um destaque aos grupos de pesquisa, onde se junta um grupo de pesquisadores interessados em determinada temática para estudar, aprofundar, debater, compartilhar experiências e estudos referentes a questões. É um destaque. Temos os financiadores como outros personagens, os financiadores públicos e privados, assim como as instituições podem ter privadas também. Existem instituições de pesquisa privadas. Nós temos aí um exemplo clássico no desenvolvimento das vacinas, da medicação para enfrentamento da pandemia. E nós temos os financiadores, agências públicas e privadas. Aqui no estado do Maranhão, nós temos a FAPEMA, né, que é uma agência de financiamento das pesquisas a nível do estado do Maranhão, que contribui bastante nessa disseminação e é um elemento fundamental, porque elaborar, produzir pesquisa e publicar requer investimentos, né, de várias ordens. Temos as editoras, nos quais elas organizam essas submissões de trabalhos, categorizam, se especializam em determinadas temáticas, possui um corpo, um comitê, um corpo de revisão desses trabalhos, um corpo qualificado de outros pesquisadores, para gerar aí uma possibilidade de publicação cada vez mais qualificadas. Os bibliotecários também se inserem nesse percurso, desde ali daquela revisão das normas de aplicação até todo o sistema de organização desse material, de difusão nos diversos ambientes, e temos a sociedade, da qual recebe a informação, né, enriquecida pela informação. E aí a gente volta lá para o provérbio chinês, né, que diz: se você tem um projeto para 100 anos, instrui o povo. Então nós temos um projeto mais amplo, precisa instruir o povo, não é só com aquele ensino escolar, mas a pesquisa, as publicações científicas exercem esse papel. Por fim, pessoal, você quer publicar, eu lhe estimulo a publicar. Ouse, comece a submeter seus trabalhos em eventos, em encontros. Vai participar de um evento de uma instituição,
tem submissão de trabalho, submeta parte do seu trabalho que você está analisando. Exercite isso. E para publicações cada vez mais relevantes, científicas e socialmente, existem aí 3 indicações, 3 passos principais. Primeiro é você pesquisar que tipo de instituição você quer, temática que você quer, você pesquisa, vai lá, por exemplo, na lista, na classificação de periódico pela CAPES. Ali a CAPES tem uma classificação que começa no conceito A1, que é a mais bem conceituada. Se você percebe que você quer começar em um periódico que tem um conceito um pouco menor, porque você está iniciando, você já quer tentar algo mais reconhecido socialmente, cientificamente, você vê as temáticas, aí você filtra. Filtra como? Quais são as temáticas? Por exemplo, um periódico publica só na área de educação, publica interdisciplinar, multidisciplinar, em uma área de uma ciência e tal. Quais são os que têm semelhanças com o que você quer? Você filtra. Aí sim você submete a esta instituição o seu trabalho pronto. Como é que acontece? Você está aprendendo aqui na disciplina, no curso de pedagogia, a estruturar os projetos de pesquisa, a organizar o artigo, como nós vamos ensinar vocês na próxima aula. Contudo, você precisa observar as normas de submissão de cada evento, de cada periódico. Podem haver pequenas modificações, pequenas nuances daquela instituição, então você observa. Em geral, hoje as instituições que publicam, elas apresentam um modelo no qual você deve inserir o seu trabalho. Esse modelo já tem, por exemplo, o tamanho da fonte, do título, subtítulo se houver, o resumo, a posição do resumo, das palavras-chave, a estruturação dos elementos obrigatórios ali do seu trabalho. Então você observa para poder submeter. Certo, pessoal? Comece a publicar. Participe dos eventos com trabalhos. Quero agradecer essa atenção de vocês. Muito obrigado. E vamos continuar trabalhando juntos. Forte abraço.